Fala pessoal, meu nome é Samuel Ribeiro, eu vim aqui trazer para vocês um material muito legal, muito bacana sobre Game of Thrones, tanto das Crônicas de Gelo e Fogo quanto da série também. O universo de Game of Thrones ele é muito vasto, ele é muito rico e eu resolvi trazer para vocês como primeiro tema algo que eu não encontrei com muita facilidade. Então eu resolvi pesquisar e reunir para vocês todas as informações dos principais reis do inverno, ou também conhecidos como Reis do Norte. There sits the only king I mean to bend my knee to. The King of the North! The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. Jon Snow avenged the Red Wedding. He is the White Wolf. The King in the North. The King in the North! Então vamos lá. O primeiro rei do norte foi Brandon, o construtor, e muitos da família Stark recebem o nome de Brandon em homenagem a esse primeiro rei do norte, que também é o fundador da casa Stark. E os principais feitos de Brandon foi ter construído a sede, a fortaleza ancestral da casa Stark, Winterfell, e também ter construído a muralha. Uma coisa legal de Winterfell é que o Brandon ele pensou muito antes de construir o local onde seria construído, porque no norte é muito frio, o inverno é muito rigoroso, é um lugar selvagem, então ele construiu o Winterfell em cima de fontes termais para que o castelo fosse todo alimentado por essas águas ferventes. Então ele é cheio de encanamentos nas paredes, no chão, onde além de proporcionar banhos quentes para as pessoas, ele aquece as paredes e o interior do castelo, da fortaleza, assim protegendo os seus habitantes do inverno rigoroso do norte. Muitos dizem que Bran usou magia e teve a ajuda dos Filhos da Floresta e de gigantes para construir a muralha, porque só assim a muralha conseguiria ser feita de puro gelo e ter o tamanho que tem, os quilômetros que tem. E já que a gente já viu magia sendo usada tanto nos livros quanto na série, já apareceu gigantes também, dragões e tudo mais, a gente pode tomar isso como verídico, né? Porque antes da magia voltar para Westeros, as pessoas achavam que era só lenda, porque como aconteceu há muitos anos, isso só era histórias para crianças e tudo mais. Mas como apareceu tudo isso na série, podemos dizer que realmente Brandon usou magia e teve ajuda. Alguns dizem também que além de ter construído essas coisas no norte, Brandon ajudou o primeiro rei da Tempestade, Duran, a construir Ponta Tempestade, que é a sede ancestral da família Baratheon, e que é uma fortaleza muito forte, porque naquela região o mar é muito revolto, e o rei da Tempestade já tinha construído 6 castelos antes, mas aí foi no 7º, com a ajuda de Brandon, que ele finalmente conseguiu um castelo tão resistente que nem as tempestades e as ondas do mar, a chuva forte, conseguiram derrubar e destruir. E a história desse rei da tempestade é muito legal, muito interessante. Talvez eu faça um vídeo futuramente falando sobre isso. E até como a família Baratheon se tornou a família que é hoje, porque ela, das grandes famílias de Westeros, ela é a mais nova que tem. Ela não foi dessa era dos heróis, dessa época de Brandon, o primeiro rei da tempestade. Ele não era um Baratheon. Pode ser um vídeo legal, interessante para trazer para vocês depois. O segundo rei do norte que eu vou falar aqui para vocês, ele também se chama Brandon, mas ele tem o título de Brandon o Transgressor. Não se diz por que ele tem esse título de transgressor, mas a história dele é muito interessante porque ele derrotou o Rei da Noite. Mas não é esse Rei da Noite que a gente viu na série de gelo, que ele é o White Walker, o comandante ali dos White Walkers. É um Rei da Noite um pouco diferente. Ele era o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Então é bem diferente aí da série. E a história dele é que ele tomou como esposa uma mulher que é descrita como muito estranha, muito esquisita. Ela tinha a pele branca como a neve e os olhos azuis. Então
pode ser que fosse uma White Walker, não se sabe ao bem, só que falam que ela é estranha, ela era esquisita. Ela não era normal, não era uma mulher normal e tudo mais, ou podia ser uma selvagem, não se sabe. O que se sabe é que depois que ele teve relações com essa mulher, ele começou a fazer uma ditadura na muralha e se proclamou Rei da Noite. Então o rei Bran, o transgressor, ele se juntou com o rei para lá da muralha, o rei selvagem, e subjugou o Rei da Noite, acabando assim com sua ditadura na muralha. O terceiro rei do norte com alguma relevância é Theon Stark, o Lobo Faminto. Ele tinha esse título aí, esse apelido de Lobo Faminto, porque durante o reinado dele, ele sempre estava travando alguma batalha, alguma guerra e tudo mais, e ele é descrito nos livros, no capítulo do Bran, que o Bran está visitando as criptas de Winterfell. Aí tem a estátua lá dos reis do norte, os lords de Winterfell, e o Bran descreve ele sendo muito magro e com uma barba pontiaguda, uma barba esquia, uma coisa assim, ele era bem magro. E entre seus feitos, essas batalhas que ele travava, ele expulsou do norte os nascidos de ferro, os homens de ferro, que são o pessoal de Pike ali, daquela região das Ilhas de Ferro, que é da família Greyjoy. Então é interessante esse paralelo aí, porque nos livros, nas crônicas de Gelo e Fogo, na série e tal, na época da série, tem um Theon, e ele é o Theon Greyjoy, ele é um nascido de ferro. Foi exatamente um Theon Stark que expulsou os nascidos de ferro do norte e recuperou a Ilha dos Ossos dos saqueadores de Pike, que tem essa cultura aí de piratas, de pilhar e saquear. O próximo rei se chamava Jon Stark, e depois de ter expulsado alguns invasores que vinham lá do leste, o leste da parte do norte ali, que fica perto do mar, lá em Porto Branco, ele construiu uma fortaleza chamada Toca do Lobo, exatamente para proteger aquela região ali que ficava muito vulnerável a ataques do mar. Então, depois de um tempo, a família Manderley foi encarregada ali de proteger aquela região, porque os Manderley foram abrigados pelos nortenhos depois de terem sido expulsos da Campina, e foi entregue esse dever aí deles protegerem Porto Branco. E eles ficaram muito ricos depois de um tempo, e o comércio de peixes ali cresceu e foi muito bom para o norte, porque eles conseguiram um grande lucro. Então foi muito importante o Jon Stark ter apaziguado aquela área e ter fortificado ali as coisas, porque foi bem rentável para os nortenhos e tudo mais. O próximo rei do norte, ele era filho do Jon Stark, ele se chamava Rickard Stark, e ele fez uma coisa muito importante, porque ele aumentou os domínios do norte. Ele derrotou o rei do pântano, que era o homem que dominava o gargalo, aquela parte ali que era pantanosa, né? E matou esse cara e casou com a filha dele. E assim ele juntou ali a parte do gargalo, que desde então foi confiada à família Reed, que são vassalos dos Stark. A família Reed também aparece na série, né? O Jojen e a Meera são dessa família, são desse povo do pântano, do gargalo. Eles ajudam o Bran na sua viagem para o norte, e é uma família que é muito leal à família Stark. Então foi muito importante que o Rickard juntou, porque é muito estratégico aquele local. Todo o exército que quiser invadir um norte vindo do sul tem que passar pelo pântano, tem que passar pelo gargalo, e agora é protegida por um vassalo da família Stark. Então torna muito mais seguro, torna muito mais protegida aquela entrada do sul para o norte. Pois é, galera, no fim existiram muitos reis Stark, mas o último deles foi o rei Torren. O rei Torren, também conhecido como o rei que ajoelhou. Este rei foi o último, assim, porque foi na época que Aegon o Conquistador chegou com seus dragões e suas esposas e irmãs, subjugou todo mundo. Então o rei Torren entregou o norte, e ele foi bastante criticado por isso, foi bastante humilhado, mas certamente ele foi muito inteligente, porque nenhum nortenho morreu durante a conquista de Aegon, durante a Guerra da Conquista, sendo que muitos outros tinham sido queimados vivos
em castelos, tinham sido queimados em campo aberto, uma casa foi dizimada. Então ele foi muito inteligente e preferindo poupar a vida dos seus homens do que lutar uma batalha que com certeza ele não ganharia. Foi muito inteligente da parte dele. Ele se tornou então o último rei do norte e o primeiro Lorde de Winterfell, protetor do norte, até a Batalha dos Cinco Reis, quando o Robb Stark foi proclamado pelo Rei do Norte, depois de ter levantado as bandeiras, juntado os vassalos para ir atrás do seu pai, que tinha sido preso em Porto Real. E essa história vocês já sabem, você que acompanha a série, já lê os livros. Esse aí foi o Rei do Norte mais conhecido, né, por todos aí que acompanharam a série e os livros. Robb Stark, o Jovem Lobo, infelizmente foi morto, né, no Casamento Vermelho, mas para quem não sabe, ele legitimou Jon. Pelo menos nos livros ele legitimou Jon secretamente, pensando que os seus irmãos, o Bran e o Rickon, estavam mortos. Então o Jon aí é um possível futuro Rei do Norte nos livros, mas na série ele já é o Rei do Norte. Ele terminou a 6ª temporada sendo proclamado como Rei do Norte e o Lobo Branco e tal. Vamos ver como é que vai ser esse novo Rei do Norte, o segundo Rei do Norte, depois da conquista do Aegon. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio trabalhoso procurar tudo isso, todas essas informações, mas é com muito prazer que eu trago isso para vocês. Então não esquece de avaliar o vídeo, deixa o seu gostei, o seu like e deixa nos comentários dicas do que vocês querem ver nos próximos vídeos. E também não esquece de se inscrever no canal para ficar sabendo aí dos próximos vídeos, das novidades e de todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês. Beleza, galera? Tchau!